Seção 6 da monitoração eletrônica. Artigo 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: inciso 2. Autorizar a saída temporária do regime semiaberto. Inciso 4. Determinar a prisão domiciliar. Artigo 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. Inciso 1. Receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. Inciso 2. Abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica, ou de permitir que outrem o faça. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, inciso 1, regressão do regime. Inciso 2, a revogação da autorização de saída temporária. Inciso 6, a revogação da prisão domiciliar. Inciso 7, advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 1 a 6 deste parágrafo. Artigo 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada. Inciso 1. Quando se tornar desnecessária ou inadequada. Inciso 2. Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Capítulo 2. Das penas restritivas de direitos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Artigo 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Seção 2. Da prestação de serviços à comunidade. Artigo 149. Caberá ao juiz da execução, inciso 1, designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deve trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões. Inciso 2, determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Inciso 3, alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Parágrafo 1º. O trabalho terá a duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Parágrafo 2º. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como a qualquer tempo comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Seção 3. Da limitação de fim de semana. Artigo 151. Caberá ao juiz
da execução, determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Artigo 153. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Seção 4. Da interdição temporária de direitos. Artigo 154. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Parágrafo 1º. Na hipótese de pena de interdição, do artigo 47, inciso 1, Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do artigo 47, incisos 2 e 3 do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Artigo 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Capítulo 3. Da suspensão condicional. Artigo 156. O juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Artigo 157. O juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Artigo 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. Parágrafo 3º. A fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos Estados, Territórios e Distrito Federal por normas supletivas será atribuída a Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada, com a prestação de serviços inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir por ato a falta das normas supletivas. Parágrafo 4º. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive.
Parágrafo 5. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção para fins legais qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. Parágrafo 1º. De igual modo, proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Parágrafo 2º. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar audiência admonitória. Artigo 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Artigo 161. Se intimado pessoalmente ou por edital, com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Artigo 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Artigo 163. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão em livro especial do juízo, a que couber a execução da pena. Parágrafo 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Parágrafo 2º. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal.